Alô, Dr. Mauro! Chegou a hora de arregaçar as mangas e apresentar dicas de saúde bucal no quadro Fala Dentista. O tema de hoje é dedicado aos papais e mamães da região, principalmente para aqueles de primeira viagem. Afinal, os dentes de leite podem dar uma pequena dor de cabeça, seja na hora que está nascendo ou até mesmo na hora de serem trocados. Doutor Mauro, os dentes do meu filho estão começando a nascer. Tem uma idade certa para isso? O dente descido, que é o dente de leite, ele cumpre o seu papel, cumpre a sua função na primeira infância, na infância, né? Um momento onde a criança ela é mais vulnerável, a criança está em franco desenvolvimento e maturação óssea, né? Então ele cumpre o seu papel naquele início, tá? O que acontece? O início da troca, o início da evolução desse paciente para a sua dentição permanente, ele dá-se em torno de 6 a 8 anos. Normalmente ali ele vai iniciar uma troca e um processo de mudança para a sua dentição permanente. Sendo esse processo finalizado em torno de 10 a 12 anos, é mais ou menos quando finaliza ali a troca total dos elementos permanentes. E obviamente nós ficamos ainda a depender do terceiro molar, o famoso siso, né, que dá tanta dor de cabeça para tanta gente aí. Mas o siso ele demora um pouquinho mais, mas a gente não o considera, né? A gente considera que a dentição permanente ela termina de fazer sua troca em torno de 10 a 12 anos. Doutor Mauro, minha filha é viciada em chupeta e mamadeira. Isso pode prejudicar os dentes dela? A chupeta é um vilão grandíssimo. Obviamente, para a classe odontológica como um todo, ela é um vilão grandíssimo, mas em especial para os ortodontistas. O estímulo da chupeta durante o desenvolvimento crânio-facial dessa criança, ele é muito maléfico. A gente entende que existe uma facilidade, uma praticidade na manutenção do humor dessa criança com a chupeta, entendemos isso, porém ela tem que ser dosada e ela tem que ser evitada ao máximo, e tem que ser acompanhado com o dentista para a gente entender os malefícios que ela está causando e entender quando é o ponto de removê-la, tirá-la totalmente do uso da criança. Tá? A chupeta ela vai causar um estímulo de crescimento crânio-facial desordenado, ou seja, a pressão, essa tensão que a criança faz nessa parte anterior exigirá um crescimento ósseo mais relevante nessa parte, fará com que os seus dentes sejam um pouco projetados na posição vestibular, ou seja, os dentes são projetados para frente e a criança fica com aquele aspecto de mordida aberta, né? Então, sendo muito maléfico para esse crescimento da criança, fazendo com que ela vá passar por um tratamento ortodôntico mais severo no futuro ou enfrentará inevitavelmente as consequências desse problema pelo resto da vida se não tratar, né? Doutor Mauro, a higienização é mais importante durante a infância? Na infância, a criança era totalmente dependente dos seus pais, né? Então, recai sobre os pais mais esse fardo, infelizmente, né? A responsabilidade da higienização ela é toda dos pais. É vital a sua manutenção, não é porque é dente de leite, se é dente de leite a criança vai trocar, então não tem problema se der cárie. Não, isso é um pensamento totalmente equivocado. O dente de leite ele precisa ser mantido assim como se fosse um dente permanente, uma vez que ele tem hora para cair, não é assim, se doer eu vou remover, né? Remove porque vai vir outro. Isso é um equívoco. O dente tem hora para cair, isso influi muito no crescimento dessa criança, influi muito na posição desses elementos dentários, de maneira com que eles vão irromper, de maneira com que eles vão nascer. Então é de vital importância a manutenção deles. A escovação ela deve ser feita sob supervisão dos pais a partir do nascimento do primeiro dente. Nasceu o primeiro dente, ele já está na hora de iniciar uma escovação sempre com pastas de dente com flúor. Tá? A criança gosta daquelas pastas de dente que são bem docinhas, não tem problema. Contanto que a pasta de dente tenha flúor, ela pode ser utilizada. Se não tiver flúor, ela não serve para critérios odontológicos de higienização, meramente como um caráter lúdico. Não vai estar me promovendo saúde, vai só estar deixando um gostinho gostoso ali na boca da criança, o que não é o nosso objetivo. Então, assim, a escovação ela tem que ser feita da mesma maneira com que a escovação vai ser feita dos adultos, deve ser realizada sob supervisão, primeiro sendo realizada pelo adulto, uma vez que a criança já tem um pouco mais de coordenação. É interessante deixar a criança brincar com a escova depois da higienização, então o adulto faz a higienização e depois a criança pode brincar um pouco para aprender como faz esse uso e conforme essa criança adquire a sua capacidade motora, ela vai ter mais capacidade, então ela vai conseguir fazer essa higienização sozinha, primeiro sob supervisão dos pais enquanto higieniza e depois de uma maneira mais autônoma conforme ela vai
amadurecendo e tendo mais capacidade de realizá-lo. Mas é importante sempre acompanhar e entender essa evolução, entender quando que é o momento do seu filho fazer o próximo passo e sempre estar junto, estar perto, para evitar problemas e evitar dores de cabeça ali na saúde bucal do seu filho. Para conferir mais dicas de saúde bucal, acesse as redes sociais da Rede Mar Azul. O Dr. Mauro Mirapalhetti atende diariamente na Hora Unic de Balneário Pissarras. A avaliação pode ser agendada gratuitamente, de forma presencial ou pelo telefone 991710051. O quadro Fala Dentista é um oferecimento da Hora Unic em parceria com a Rede Mar Azul. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.